Não, acho que agora foi tudo certo. Karen, você tá aí? Achei. Tá. Tô Achei o que é aqui. plebiscito. Fala pra gente o que é plebiscito, Jonas. Foi o Jonas que falou? Ian. Pode falar, Ian. Ah, Fiel. Aqui, ó, plebiscito. Consulta sobre um assunto específico feita por meio da convocação dos eleitores que pretende saber a opinião do povo através de uma votação com as respostas do tipo sim ou não. Muito bem. Então, isso é plebiscito. É quando o governo precisa instaurar alguma lei, mas antes disso faz uma consulta popular. Uma consulta com as pessoas que elas vão responder se elas estão ou não de acordo com essa implementação que eles estão sugerindo. Certo? Isso é plebiscito. Percebam que aqui o que o senhor Rodrigues falou era que plebiscito é uma lei decretada pelos povos romanos, estabelecido em comício. Isso está certo, sabe por quê? Porque o plebiscito, de fato, ele começou em Roma. Ele começou nessa época, certo? Mas olha o que ele fala depois no final. Uma lei romana, percebem? E querem introduzi-la no Brasil. É mais um estrangeirismo. Então, o que aconteceu aqui? Ele acabou de provar que ele não sabe o que é plebiscito, porque o plebiscito, apesar de ter começado em Roma, ele depois ele é implantado no Brasil normalmente, então não é um estrangeirismo nenhum, certo? Não é uma coisa que estão tentando introduzir agora no Brasil, é uma coisa que já existe. Então, o que provou aqui? Provou que ele leu no dicionário, não entendeu direito, continuou sem saber o que era plebiscito e veio falar para a família dele de uma forma errada, porque não assumiu que não sabia. Olha como isso dá problema, né? Porque quando você não assume uma coisa que você não sabe, você quer falar mesmo assim sobre isso, a gente pode passar informação errada, certo? Que foi o caso do senhor Rodrigues aqui. Porque ele não teve a humildade de assumir que ele não sabia alguma coisa. Nossa, que toquinha, cara. Então, quando a gente não sabe alguma coisa, a gente pesquisa. Que coisa a gente vai se feia. informar. A gente pergunta, certo? Presta atenção aí, pessoal. Continuando. Agora vamos ver como que funcionam as pontuações, tá? Vou explicar para vocês o uso da vírgula, o ponto e vírgula, 2 pontos, ponto de exclamação, etc. Tá bom? Vocês vão perceber que o uso da vírgula ele parece ser um pouco mais complicado. Por quê? Porque ele vai remeter a alguns assuntos que vocês ainda não viram, tá? Que vocês vão ver e vão aprender com mais detalhes daqui a uns anos, nos próximos anos. Então, assim, dá para vocês terem uma noção já ao usar a vírgula, mas também não precisa se preocupar em decorar, assim, sabe? Todos esses passos. Porque com o tempo vocês vão pegando naturalmente. Conforme vocês forem lendo, vocês forem escrevendo, vocês forem observando, vocês vão começando a aprender a usar a vírgula e todas as outras pontuações, tá bom? Silenciar vocês aqui, hein? Ó, vamos lá. Então, uso da vírgula. Observe os seguintes trechos. O senhor Rodrigues palita os dentes, repimpado numa cadeira de balanço. Viram que eu tenho aí duas orações, né? Duas frases aí com verbos. E essas frases, elas são separadas com uma vírgula. Por quê? Porque nesse primeiro momento, eu estou falando uma ação, a ação do senhor Rodrigues, que está palitando os dentes. E no segundo momento, eu estou falando quando que acontece essa ação, tá? Com essa indicação de quando acontece a ação por meio desse verbo aí, repimpado, certo? Esse verbo repimpado, ele está na forma nominal. O que é a forma nominal do verbo? É quando eu tenho o verbo em gerúndio, em particípio ou em infinitivo. Vamos relembrar o que é cada um desses aí. O gerúndio é quando eu vou ter os meus verbos com a terminação NDO. Por exemplo, cantando, falando, andando, escrevendo. Perceberam? Tudo termina com NDO. Ela dá essa ideia de continuidade, certo? Então, quando o verbo aparece dessa forma, ele está na forma nominal do gerúndio. O verbo também pode aparecer na forma nominal particípio. Particípio é quando eu termino com ado ou ido. Por exemplo, repimpado, falado, escrito, todas essas terminações, certo? De ado ou ido.
vai ser a forma nominal do particípio. E o infinitivo é quando eu termino o meu verbo com ar, er ou ir. Por exemplo, falar, escrever, partir. Quando eu tiver os verbos nessas terminações, eles vão estar na forma nominal, certo? E se eles estiverem indicando o momento em que aconteceu a primeira ação, que foi, no caso, o senhor Rodrigues palita os dentes, então ele pode vir separado com vírgula. A próxima frase, ela pode vir com vírgula, certo? Parece um pouco complicado, né? Então, vamos ver os exemplos para vocês clarearem essa ideia. Então, o primeiro exemplo foi, né, o senhor Rodrigues palita os dentes, repimpado numa cadeira de balanço. Agora, vamos aqui para esses exemplos de baixo. Tá vendo aqui? Tô. Deu para ver? Próximo exemplo. O senhor Rodrigues palita os dentes, repimpando-se numa cadeira de balanço. Percebam que ainda é o momento em que está acontecendo a ação de palitar os dentes. Então, separa essas duas ações por vírgula. Próximo, o senhor Rodrigues palita os dentes, repimpado numa cadeira de balanço. Aí já era a frase que a gente leu desde o início, né? Está no particípio. Próximo. O senhor Rodrigues palita os dentes ao se repimpar numa cadeira de balanço. Perceba que repimpar já está no infinitivo, porque é a terminação ar. Também está indicando o momento em que está acontecendo a ação de palitar os dentes, certo? Ficou clara essa divisão? Sim. Sim? Ok. Então, vamos continuar. Usar o verbo dessa forma, perceba que dá o mesmo sentido de eu escrever quando se repimpava numa cadeira de balanço, porque esse quando também está indicando o momento que está acontecendo, tá bom? Próximo. Vou nesse item aqui, ó. Tá vendo? Dona Bernardina, viram? Sim. Então tá. Dona Bernardina, vírgula, sua esposa, vírgula, está muito entretida. Por que eu usei o vírgula aí entre sua esposa? Foi usado vírgula aí entre sua esposa porque eu estou dando uma explicação de quem é Dona Bernardina. Então, olha só. Os termos entre vírgulas constituem a explicação de quem é Dona Bernardina. Utilizamos vírgulas para isolar termos explicativos, gramaticalmente denominados apostos. Então, sua esposa é o que a gente chama de aposto. Por quê? Porque é um termo que está explicando o termo que veio anteriormente, que foi Dona Bernardina. Então, o aposto é uma explicação de quem é Dona Bernardina. Se eu estou explicando quem que é alguma pessoa ou algum item que eu acabei de mencionar, eu deixo entre vírgulas, tá? Percebam que o aposto eu posso retirar da frase. E eu consigo retirar e a frase continuar fazendo sentido. Porque ele é como se fosse uma observação, como se ele estivesse entre parênteses. Olha só. Bernardina está muito entretida. Consegui tirar a sua esposa sem nenhum problema de entendimento na frase. Ok? Ficou claro? Então, eu vou usar um termo entre vírgulas se eu estiver explicando quem que é. Bernardina, quem que é Bernardina? É a sua esposa. Ok? Próximo item. De repente, o menino levanta a cabeça e pergunta. A vírgula após de repente indica que há um adjunto adverbial deslocado. O mesmo acontece com se soubesse, não perguntava. O que quer dizer, então, um adjunto adverbial deslocado? O adjunto adverbial é quando é um termo da frase que se relaciona com um verbo, que tem alguma correspondência com o verbo, que está alterando o verbo de alguma forma, que está dando uma informação extra para o verbo de alguma forma. E ele está deslocado. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa palavra aqui, ó, esse termo aqui, de repente, ele deveria estar do lado do verbo aqui, ó. De repente, o menino levanta a cabeça e pergunta. Ele deveria estar do lado de pergunta. Porque é um termo que está se relacionando com o verbo. É o momento em que ele foi perguntar, né? Foi de repente. Foi quando ele levantou a cabeça. Certo? Então, ele fica do lado do verbo, geralmente. Quando eu tenho um adjunto adverbial deslocado, ou seja, ele foi no começo da frase, não no final, do lado do verbo, então eu separo ele com vírgula. Eu sei que esses conceitos, eles parecem bem complicados, né? Mas foi aquilo que eu falei para vocês. Vocês ainda não aprenderam o que é adjunto adverbial, certo? Já? Já aprenderam? Ah, então fica mais fácil, né? Não? Não fica mais fácil não, Guilherme?
Acho que, tipo assim, a gente aprende, mas esquece depois. Acontece isso mesmo. Então, vou só relembrar vocês. O adjunto adverbial, ele vai alterar o verbo. Perceba aqui, ó. Qual que é o verbo da frase? O menino levanta a cabeça e pergunta. Quais são os verbos? Qual que é mesmo? O menino levanta a cabeça e pergunta. Quais são os verbos aí? Menina. Que página? Levanta? Levanta e tem mais um verbo. Pergunta? Pergunta? Muito bem. Aí De eu tenho repente? dois verbos. Percebam que o de repente, que é o meu adjunto adverbial, ele está mostrando o momento em que essas ações aconteceram. Perceberam? Quando que ele levantou e perguntou? Foi de repente, não foi? Foi. Sim. Então, por isso que ele é um adjunto adverbial, porque o adjunto adverbial ele tem a função de advérbio. O que é o advérbio? O advérbio é aquela palavra que vai modificar um verbo. Vai trazer uma informação extra para um verbo. Para um verbo, para um próprio advérbio ou para um adjetivo. Certo? Então, ele vai trazer uma informação extra. Por exemplo, eu estou muito cansada. Percebe que essa palavrinha aí, muito, é um advérbio. Por quê? Porque ela está alterando o sentido da minha palavra cansada, que é o meu adjetivo. Ela está dando um sentido a mais para o cansado. Certo? Então, não estou só cansada, eu estou muito cansada. Então, essa é a função do advérbio e dos adjuntos adverbiais. Eles modificam algumas palavras. Quais palavras são essas? São as palavras que são verbos, advérbios também e adjetivos. Eles vão dar um sentido a mais para essas palavras, certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um adjunto adverbial que se deslocou, o de repente. Porque o mais comum seria a frase vir nessa estrutura aqui, ó. Ô, Carla, por que você tá... Ué, o que aconteceu? A Carla tá apresentando o zap dela. Fecha aí, Carla. Não sei nem como que faz para fechar isso aqui. Acho que só ela pode fechar. Ah, eu consegui, ó. Acho que eu consegui. Oxi, mano. Então, voltando. Por que nessa frase eu estou dizendo que eu tenho um adjunto adverbial deslocado? Porque o adjunto adverbial, se ele modifica o verbo, então ele deveria estar do lado do verbo, né? E ele não está. Ele está na frente de toda a frase. Então, ele foi deslocado da sua posição mais comum. O mais comum seria colocar assim: o menino levanta a cabeça e pergunta de repente. Como de repente foi lá para cima, lá na frente, eu separei com uma vírgula. Tá claro? Mais ou menos. Mais ou menos. Qual que é a dúvida? É só escutar e aprender. É só escutar a professora falando que vocês entendem. Mano, que susto, mano. Tá aqui tudo calmo e você grita do nada. Gente, sem conversa. Vamos se concentrar, porque senão a gente vai se perder. Tá? Vamos ver esse outro exemplo que também tem um adjunto adverbial deslocado. O mesmo acontece com se soubesse, não perguntava. Só que o adjunto adverbial foi transformado em uma oração, como veremos melhor no próximo capítulo, pois possui verbo. Então, ó, poderia ser não perguntava se soubesse. Então, o se soubesse, ele está na ideia de adjunto adverbial também, como ele foi para frente, a gente coloca uma vírgula. Depois eu vou trazer mais exemplos para vocês, tá? Porque se a gente ficar muito preso nisso, aí eu vou ter que voltar tudo que é adjunto adverbial para vocês, e aí a gente precisaria de uma aula específica para isso. Eu posso gravar um vídeo e colocar para vocês no etapa. O que vocês acham? Que aí dá para compreender melhor. Sim! Tá bom, então. Sim. Então vamos para o próximo item. Ó, senhora, o pequeno não sabe o que é plebiscito? Percebam que aqui, ó, senhora, vírgula, né? Por que eu tenho uma vírgula aí? Porque eu tenho um vocativo. O que é um vocativo? Vocativo é quando eu estou chamando alguém. Por exemplo, Guilherme. Cadê o Guilherme? Saiu? Oi. Guilherme, liga seu vídeo. Tô brincando, não precisa ligar não. Só um exemplo. Qual que é meu vocativo aqui dessa frase? Guilherme, liga o seu vídeo. O vocativo é a palavra que está indicando que eu estou chamando alguém. Qual que é a palavra que indica que eu estou chamando alguém? Ô, Guilherme? É Guilherme.
Guilherme é meu vocativo, é quando eu chamo alguém, certo? Ah, tá. Gabi, entendeu? Qual que é meu vocativo dessa frase, então? Gabi, entendeu? Gabi? Entendeu? Gabi. Gabi. Ah, Então, o que é o vocativo? É quando eu estou indicando, é a palavra que eu estou chamando alguém. Pode ser um nome, certo? Toda vez que eu tiver vocativo numa frase, eu vou colocar vírgula. Que nem essa aqui, ó. Ó, senhora. O pequeno não sabe o que é plebiscito? Ó, senhora é meu vocativo. Então, eu coloquei uma vírgula. Depois o vocativo, tá? Sempre que tiver vocativo, vou colocar vírgula. Então, essa frase aí, Gabi, entendeu? Se eu posso escrever, eu ia escrever assim, ó. Gabi, vírgula, entendeu? Interrogação. Certo? Tá claro? Sim. Próximo, então. Próximo item. Nem eu, nem você. No exemplo citado, podemos perceber uma construção com termos equivalentes e usamos a vírgula para separá-los. Então, termos equivalentes, estou trazendo a mesma ideia aí, né? Nem eu e nem você. Por isso que eu separei entre vírgulas, tá? Próximo. Em você falou e o menino ficou sem saber. Usamos a vírgula para dar o sentido de mas, indicando uma oposição e não uma adição de ideias. Aí é um caso bem específico, tá? Eu coloquei essa vírgula antes do e, porque esse e, ele está representando a ideia de mas. O que é a ideia de mas? É a ideia de algo contrário. Por exemplo, você falou. O que você espera, então, que tenha acontecido se eu falei? Que o outro tenha escutado, certo? Mas não aconteceu isso. Foi uma ideia oposta que veio. É uma ideia contrária. Foi a ideia de mas, certo? Repara que eu posso substituir esse e por mas. Você falou, mas o menino ficou sem saber. Quando o e vem nessa ideia de contraste, de ideia oposta, eu vou colocar uma vírgula, certo? Mas é só nesse caso. É bem difícil a vírgula vir antes do e, tá? Só vai vir antes do e quando ele vier com essa ideia de oposição. Quando eu puder substituir o meu e por mas, certo? Olha só nessa frase como dá para substituir. Você falou, mas o menino ficou sem saber. Deu para substituir o e pelo mas, então vai ter vírgula, ok? Claro? Próximo. Outros casos para o uso da vírgula. Eu fiz os exercícios ontem. Você, vírgula, hoje. Elipse do verbo. O que aconteceu aí nessa vírgula? Percebam que, ao invés de eu repetir o verbo que é fiz, eu coloquei uma vírgula no lugar. Por quê? Olha só como poderia ficar se não tivesse a vírgula. Eu fiz os exercícios ontem, você fez hoje. Certo? Então, quando eu estou suprimindo o verbo, quando eu estou tirando o verbo, isso que é elipse, né? Quando eu não coloco o verbo, e eu posso substituir ele por uma vírgula. Então, ao invés de eu colocar fez, eu coloquei vírgula. Ok? Tá claro? Próximo. Leonardo, Coloca lá a página para ele, tá? No chat. Para ele não ficar perdido. B. São Paulo, 30 de janeiro de 1912. Separar a data do nome do lugar. Então, quando eu estiver colocando uma data, vocês estão acostumados, né? Fazer cabeçalho. Guarulhos, vírgula. 27 de maio de 2020. Certo? Vou separar o lugar, né? Da data. Ok? Próximo. C. Não. Já disse que não. Separa termos repetidos. Falei não duas vezes, então separei, né? São termos iguais, são duas palavras iguais, estão repetidas, então separo por vírgula. Ok? Tá claro o uso da vírgula, mais ou menos, pelo menos? Sim. Como eu falei para vocês, o uso da vírgula ele é o mais complicado mesmo. Ele gera dúvidas assim até o fim da vida, tá? Então é normal a gente ter dúvida na hora de usar a vírgula. E a gente vai aprendendo, vai jeito, enquanto a gente for lendo. Quanto mais a gente lê, mais Então vamos lá. Próximo. Uso do ponto e vírgula. Quando que eu vou usar ponto e vírgula? Isso aí é uma dúvida assim que vai também permanecer por bastante tempo. Assim. São poucas as pessoas que sabem usar o ponto e vírgula certinho. Por quê? Porque o ponto e vírgula ele é uma pausa maior do que uma vírgula,
mas menor do que um ponto. Ele fica entre esses dois, tá? Fica entre uma vírgula e entre um ponto final, certo? Quando que eu posso usar o ponto e vírgula? Olha só esses exemplos. Nem eu, vírgula, nem você. Ponto e vírgula. Aqui em casa, ninguém sabe o que é plebiscito. Perceba que aí eu usei o ponto e vírgula porque anteriormente eu tinha usado uma vírgula já. O ponto e vírgula ele pode ter esse uso. Se eu já usei uma vírgula antes, eu posso usar depois o ponto e vírgula para não me repetir, certo? O que alguns autores já atuais, né, autores modernos, né, escritores, costumam fazer? Ao invés de usar o ponto e vírgula, eles usam o ponto final mesmo, porque dá o mesmo sentido. Olha só, troca o ponto e vírgula pelo ponto final. Nem eu, vírgula, nem você, ponto. Aqui em casa, ninguém sabe o que é plebiscito. Então, posso usar os dois, tá? Posso usar o ponto e vírgula, porque eu já usei uma vírgula anteriormente, quero dar uma pausa entre uma expressão e outra, mas eu também posso usar o ponto final se eu preferir, ok? Próximo exemplo. Sim, vírgula. Agora sabe porque foi ao dicionário. Ponto e vírgula. Mas dou-lhe um doce se me disser. Viram? Eu tinha usado já uma vírgula ali com o sim, depois, para não me repetir, coloquei um ponto e vírgula, mas também poderia colocar um ponto final, tá? Olha lá o que está explicando abaixo. Nos exemplos anteriores, o autor utilizou o sinal ponto e vírgula para indicar uma pausa mais acentuada. O que é mais acentuado? Uma pausa maior, tá bom? Pois a vírgula já for utilizada. Modernamente, os autores preferem ponto e vírgula, ponto final ao ponto e vírgula, que foi aquilo que eu falei, né? Os autores, os escritores da atualidade, a maioria das vezes eles vão optar por utilizar o ponto final ao invés do ponto e vírgula, certo? Tá claro? Tá. Próximo, 2 pontos. 2 pontos é fácil de usar. Então, vamos ver os exemplos. O pequeno insiste, 2 pontos. Dona Bernardina intervém, 2 pontos. O que a gente espera que vai vir depois? Vai vir uma fala, certo? Então, os 2 pontos, eles podem vir para preceder uma fala de algum personagem. O pequeno insiste. Aí a gente vai colocar um travessão, né? E vai colocar a fala do pequeno. O que o pequeno falou, certo? Então, antes de fala, costuma vir os 2 pontos. Vamos ver o próximo exemplo. No quarto havia o que ele mais precisava naquela ocasião. 2 pontos. Algumas gotas de água, de flor de laranja e um dicionário. Vamos ver a explicação. Os exemplos indicam os casos mais comuns para o emprego dos 2 pontos. No primeiro caso, apresenta-se após verbos do tipo insistir, intervir, responder, arguir, etc. Esses verbos e os que são semelhantes a eles anunciam uma declaração de outrem. São chamados, por isso, de verbos dicende. Então, o que vai acontecer? Verbos dicende, o que é isso? São verbos que indicam falas, como falou, disse, exclamou, perguntou, reclamou. São todos verbos que vão indicar que vai vir uma fala de um personagem depois disso. Então, geralmente, os 2 pontos, eles podem vir nesse formato. Vai vir o verbo dicende, que é um verbo de fala, 2 pontos, depois dos 2 pontos vem a fala do personagem. Por exemplo, Karen perguntou, 2 pontos. Travessão. Em que página vocês estão? Qual que é o meu verbo dicende aí? O meu verbo que está indicando que vai ter uma fala. Karen, acho que Karen perguntou, é isso? É o verbo perguntou, né? Perguntou que vai ser o meu verbo. Quê? Não dá pra ouvir nada, pro meu efeito tá falhando. Ih, Karen, você caiu? Cadê ela? Tá aí? Guilherme saiu. Ela saiu da reunião. Bom, vamos continuar então. Depois ela assiste a gravação. Percebam o seguinte, o verbo dicende, então, é aquele verbo que vai indicar uma fala, que vai vir uma fala de um personagem. Então, nesse exemplo que eu dei, o verbo dicende era perguntou. Depois do perguntou, o que eu coloquei? Os 2 pontos, certo? Porque os 2 pontos, eles precedem a fala de um personagem, tá bom? Próximo caso, no segundo caso, anuncia uma explicação, uma causa, uma consequência. Então, eu posso também colocar antes de uma explicação, certo? Antes de alguma consequência de alguma coisa, que foi no segundo exemplo. No quarto, havia o que ele mais precisava naquela ocasião. 2 pontos. O que era que ele mais precisava? Está explicando, tá? Por isso colocou 2 pontos. Aí explicou. Algumas gotas de água de flor de laranja e um dicionário, certo? Então, quando eu explico o que é que
que eu estou querendo dizer, eu posso colocar os 2 pontos também. Próxima página. Uso de reticência. Peraí, professora. Tá. Tô mandando aqui a página. Não precisa mandar sempre, é só quando alguém cair, tá bom? Cara e o Guilherme caíram. De novo. Tá, então é a página 154 que nós estamos. Uso de reticências. Quando que eu vou usar reticências? Tem gente que usa reticências para tudo, né? Mas não é bem assim o uso dela. Eu vou usar reticências quando eu estiver tirando um trecho de uma página, né? De alguma coisa que já foi escrita, e eu estou colocando no meu próprio texto. Então, por exemplo, olha aqui nesse primeiro exemplo. Eu tenho as reticências entre um colchete, né? E um dicionário. E depois mais reticências. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que eu tirei essa frase aqui e um dicionário de um outro texto, mas eu tinha mais informações antes e mais informações depois dessa frase. Eu não peguei a frase inteira, certo? O que eu peguei foi só um pedacinho dessa frase, por isso que eu coloquei as reticências. As reticências indicam isso, indicam que tem mais informação, certo? Aqui nesse caso eu tenho mais informações antes, porque eu tenho reticências antes, e eu tenho mais informações depois, porque eu também tenho mais reticências depois de dicionário, ok? Tá claro? Próximo exemplo. Plebiscito, reticências. Aí, nesse caso, eu tirei essa informação de outro texto e tinha mais informações sobre plebiscito, mas eu retirei só um pedacinho. Por isso que eu tenho essas reticências aí, certo? Ficou faltando o que vem depois. Quando que eu posso usar também as reticências? Quando eu estiver na fala de algum personagem e esse personagem estiver hesitando. Quando ele não estiver falando tudo aquilo que ele tem para falar. Ele vai mostrar, então, o quê? Vai mostrar, então, um estado psicológico do personagem. Vai mostrar uma sensação do personagem, que é quando eu quero passar que o meu personagem está falando alguma coisa, mas ele se interrompe, ele não fala tudo. Ainda tem mais coisas que ele queria falar, mas ele não fala, ele guarda para si. Ah, então a reticência é meio que quando uma pessoa vai hesitar, é isso? Isso. Quando ela hesita, ou quando ela fala alguma coisa e aí fica reflexiva daquilo que ela falou, tá? Então eu posso colocar as reticências para mostrar esse estado, essa sensação, esse sentimento que o personagem está, certo? Uhum. Ok? Tá claro? Tá. Uso do ponto de exclamação. Ponto de exclamação é fácil, né? Eu vou usar quando eu estiver colocando um tom exclamativo na minha frase. Quando eu estiver com um personagem que está assustado, se assustou com alguma coisa, ou gritou, ou está impressionado com alguma coisa, surpreso, aí eu vou usar o ponto de exclamação, certo? Eu dou esse tom de surpresa, de espanto, pode ser alegria também, aí depende do contexto em que eu tiver a frase, tá bom? Uso do ponto de interrogação. Ponto de interrogação muito fácil, né? Vai vir para perguntas, só isso. E uso do travessão. O travessão é esse traço, né? Ele vem sempre antes das falas, certo? Antes das falas dos personagens, vou colocar o travessão, ok? Tá. Claro? Sim. Então, vamos para a página 155. Vamos fazer os exercícios. Já foi quase a aula toda, né? Sim. Peraí, a aula termina meio-dia ou meio-dia e meio? Meio-dia. Vamos fazer assim, então. Ô, Petra, peraí um minuto. Tá. Desliga a câmera. A página 155, na atividade 1, vocês vão fazer para casa, tá bom? Que é a parte do vocabulário, onde vocês vão pesquisar as palavras, certo? Só a atividade 1, professora? A 2 não? Tá. Não, a 2 não precisa, porque a 2 vocês vão precisar de mim para passar para vocês. É só a 1 ou faz tudo? Um só, Ian. Só a 1 dessa página, tá? Na página 156. Marca um círculo para vocês saberem quais vocês vão fazer. Vocês vão fazer a 12, a 13 e a 16. A 12, a 13 e a 16. Isso.
Na página 157, vocês vão fazer o 11. Vira a página. E o 12. Vamos fazer, então, agora a 13. Para vocês verem como que é graças à pontuação que a gente consegue compreender melhor os textos. Sem pontuação, a gente não compreende, tá? Então, vamos ver aqui, ó, 13. Acharam página 158, exercício 13? Uhum. Então, Oi? vamos lá. Página 158, exercício 13. Achei. Vamos lá. Observe as fotos a seguir e explique o que gera o mal-entendido em cada caso. Então, aí conversa. O que mais nós temos nas conversas do WhatsApp é mal-entendido. Direto a gente se entende errado quando está conversando por texto. Posso ler, professor? Porque muitas vezes a gente não usa a pontuação. Pode ler. Lê para mim, então, essa conversa. Mas ele tá em casa. Não. Mas ele tá em casa agora. Agora? Não, estamos no Não é pra ficar hospital. nessa merda aí quando tá estudando. Que bom, não estamos em casa. Onde vocês estão? Estamos no hospital. Ah, ele tá tão mal assim? Ele tá muito mal? Qual que foi a confusão que deu aí nessa conversa? Que o cara ficou falando que ele tá no hospital, mas que ele falou mais que não tá ficando em casa, mas aí ele falou que tá no hospital. Mas por que gerou essa confusão? Aí eu já não sei. Porque não teve concordância? E também por causa da fala dele escrever. O que faltou na escrita dele para dar mais compreensão a esse texto? Nós não estamos no hospital. O que ele poderia ter colocado aí, ó? Mas ele tá em casa? Não, vírgula. Estamos no hospital. Porque sem a vírgula, o que deu a entender? Deu a entender que não estamos no hospital, que eles não estavam no hospital. Mas o que ele estava dizendo? Que ele não estava em casa e que agora eles estavam no hospital. Entenderam o problema que deu aí? Não. Não? Vou escrever então para vocês, ó. Eu acho que eu entendi. A frase, ela tem dois sentidos. Se eu escrever assim, ó, não estamos no hospital, Calma eu aí. estou afirmando, olha lá no chat, Que não está. que vocês não estão no hospital. Agora, se eu escrevo assim, ó, não, Aí, vírgula, estamos no hospital. estamos no hospital. Aí ele respondeu a pergunta, né? Mas ele está em casa agora? Não, ele não está em casa agora. Nós estamos agora no hospital. Viram a diferença de compreensão que uma vírgula faz? Sim. Deu para compreender, então? Por que deu essa confusão? Porque ele falou assim, não estamos no hospital. Ele falou assim, ah, que bom, então tá em casa, né? Não estamos em casa. Onde vocês estão? Estamos no hospital. Aí agora que deu para compreender. Ah, ele tá muito mal? Por quê? Tudo isso porque faltou uma vírgula. Entendeu? Então, como que a gente vai explicar a confusão? A confusão foi gerada pela falta de vírgula. Certo? Então, escrevam assim a frase da última forma que eu mostrei, com a vírgula, tá? Porque aí dá para entender qual que é o sentido do texto. Ficou claro para vocês? Sim. Próximo, B. Ele faleceu. O quê? Sério? Não, eu tô te perguntando. E aí? Qual que foi o problema aí dessa comunicação? Ele não colocou Em vez de o usar- ponto de interrogação na Que primeira usou frase. ponto de interrogação? Ele colocou exclamação, tipo, como se ele estivesse afirmando, não interrogação, como se ele estivesse perguntando. Pois é, então você vê, por causa de um ponto de exclamação, ele matou o cara. Matou o cara, falou que o cara faleceu. Mas na verdade era uma pergunta, tá? Posso ler a última? Pode ler. Vendo meninas, aceita o cartão. E aí?
Qual que é o problema aí? Muitos. E o cara tá vendendo umas meninas e aceita cartão? É isso que dá a entender, né? Com ele escrevendo assim, vendo meninas. Tá vendendo meninas? Como assim, né? Professora, Cara, você não, ele pode tá falar vendo de meninas. novo a resposta da B que eu não ouvi direito? Ele sim. faleceu. Não é com ponto de exclamação, é com Interrogação. interrogação. Ele Isso. queria fazer Ah, uma tá. pergunta. Não estava afirmando que ele faleceu. Ele estava perguntando. Tá? Entendi. Obrigado. Nasceu, o problema tá aí, ó. Vendo meninas. Como assim vende meninas, né? O cara disse Na que ele verdade, tava não era isso que ele vendo queria meninas, falar. olhando. Acho que ele tava olhando as Era meninas. vendo. Ah, tá. Tá, mas aí Ó, vou olhando escrever para meninas, vocês. aceita cartão. Não ficaria melhor assim? Como? Da forma que eu escrevi? Agora? Ah, tá. Sim. Tá anunciando um produto, né? O que eu fiz aí com meninas? Como que eu classifico essa palavra meninas? Você colocou Colocou vírgula no aí. vendo. Você colocou vírgula ali no vendo. Sim, por quê? Porque o meninas é quem eu estou chamando, né? É para quem eu estou me dirigindo. Como que eu chamo quando eu estou me dirigindo a alguém? Você chama Não. Vou, Você. não. Vocativo. Vocativo. Então, meninas aí é o meu vocativo. Por isso que eu coloquei uma vírgula. Né? Porque se eu não coloco a vírgula, eu começo a vender os meus clientes. A vírgula, ela está me explicando que, na verdade, eu estou me dirigindo aos meus clientes. Eu estou falando para eles. É com eles que eu estou conversando. Certo? Então, viram como que as pontuações nos auxiliam a compreender o texto? Que é graças às pontuações que a gente consegue dar sentido ao nosso texto, ao que a gente está querendo dizer. Certo? Ficou alguma dúvida? Não. 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 Então, façam os exercícios. Na próxima aula que a gente tiver, a gente corrige, tira as dúvidas, tá bom? Porque Corta aqui. vai ter que ser bem corrido, né, para nós. Uma aula só por semana, presencial, a gente só vai ter que passar pelos assuntos principais, tá? Mas então façam em casa. Não deixem de assistir os vídeos, as videoaulas, tá? Uma coisa que eu queria perguntar para vocês: quem é que faltou? Ninguém. Tá todo mundo aqui? Tá, né? Sim. Tá bom, então. Eu vou postar a aula, então, no Drive, tá? Lá no Etapa. Quem quiser assistir, precisar rever, aí vocês voltam lá. Mas é aquela coisa que eu falei para vocês, tá? A pontuação, vocês não precisam ficar super preocupados em saber todos os detalhes, principalmente na parte da vírgula. Porque a parte da vírgula a gente vai pegando aos poucos. É natural, assim, ter essa dificuldade na vírgula, porque são muitas opções. São muitas formas de colocar a vírgula, tá? E aí vocês vão pegando pouco a pouco, tá bom? Então é isso, vou fechar aqui a aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, tá bom? Semana que vem a gente se revê. Tchau, Pro. Tchau! Mano, olha só que engraçado que o Leonardo falou. Fica quieto, calopsita. Vem aqui me obrigar então, se você é um homem de verdade, sua bichona. E lá vamos nós. De novo. Tchau, Jonas. Tchau. Tchau, até amanhã. Obrigado. Todo mundo já saiu? Eu saio também, né? Ou quem escreveu? Quem? Quem colocou que ele tá no hospital? A menina ficou na nossa orelha, eu que escrevi pra ela. Léo, Valdir Salles. Quem é o Valdir Salles? O Ian. Léo, página 153. 154. Karen. Que cara ficou até? Acho que é até logo, né? Daqui, meu celular. Aí você. Aí, grupo AP, não é isso? Uhum. Você que escreveu? É.
Marcela, não estamos no hospital. Era a resposta de uma questão. Você vai, Emanuel, vou ficar fazendo na sua orelha pra você. Cara, ficou pra todo mundo ficar quieto. Vendo, menino. Vendo, menina, aceita o cartão. Vendo, menina, você o cartão. O que foi isso? Ó, professora. Vendo o quê? O que aceita o cartão? Filha? Você tá vendo? Quem colocou? Fica quieto, acho que é quieto, né, Léo? Quem não é quieto? É o trouxa do Ricardo. Fica quieto.